Crie expectativa, sim. Eu sou completamente contra essa ideia de crie porcos, crie galinhas, mas não crie expectativas. Isso é um jeito de acabar com a humanidade que a gente tem. Essa capacidade nossa de criar, imaginar futuros, pensar como poderia ser, o que eu posso evitar, o que eu posso ganhar, como vai ser um projeto e já idealizar ele pronto lá no futuro, criando essa expectativa, isso faz parte de ser humano. Nós somos os únicos capazes de fazer isso. Um animal, um cachorro, ele acorda, dorme e ele não pensa como vai ser o outro dia, ele não cria expectativa para o outro dia. Então, essa história de não criar expectativa meio que está falando para você, deixe de ser humano, não exista. Deixe de usar as suas habilidades criativas, a sua capacidade de vislumbrar um futuro melhor para você. Então, eu sou completamente contra essa ideia. Eu falo aqui para você com todas as letras, crie expectativa sim. O problema não está em criar a expectativa. Eu falo que a expectativa sem organização pode virar ilusão. Mas um ser humano, nós não conseguimos viver sem expectativa. Você acorda, levanta, se você vai fazer uma prova, você já está criando uma expectativa. E aí entra a questão da ansiedade. O Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo e isso traz para a gente um peso quando a gente fala da ansiedade, da saúde mental e da própria expectativa que a gente cria. Recentemente, a minha filha teve uma atividade na escola e ela estava toda empolgada para ir, para participar e ao mesmo tempo ela falou, ai, eu estou ansiosa, e se não der certo, e se isso? Calma, muitas vezes essa ansiedade, essa expectativa de que algo possa dar errado, o problema não é a ansiedade, não é a expectativa, é a emoção que vem junto. E aí eu estou aqui hoje para falar para você algumas questões que você pode olhar e cuidar para que essa expectativa, essa ansiedade não fique ruim, não te leve para um caminho ruim. Primeiro ponto, já falei que expectativa sem organização é ilusão. Então o primeiro ponto é o que é verdade nisso tudo? É ter consciência do que você vai fazer. É uma festa? É um trabalho? É apresentação? É um processo seletivo? Cada um desses eventos que eu listei, ele vai trazer uma expectativa diferente. Se eu vou fazer uma prova e eu não estudei, a minha expectativa vai lá para baixo. Eu vou ficar com medo, eu vou ficar com receio da nota e eu posso, às vezes, até piorar essa condição. Se eu estudei e eu tenho medo de estar em processos de avaliação, eu não sei lidar com isso, eu posso chegar na hora da prova e ter um branco. Então, entende? Percebe que quando eu tenho consciência do que vem junto com o que eu estou criando de expectativa, está me trazendo alguma informação sobre o que eu vou vivenciar, sobre o que eu preciso cuidar. Então, nesse exemplo que eu falei, a pessoa vai fazer uma prova, ela estudou, mas tem medo de não conseguir ir bem e dar um branco para ela na prova. Ela precisa trabalhar a autoconfiança dela. Ela precisa ter clareza do que estava cobrando a prova, o que eu estudei e o que eu vou entregar, tudo o que eu estudei. Fernanda, mas comigo não tem jeito. É hora de fazer prova, eu realmente entro em desespero. Isso para mim é terrível. Então, na verdade, a expectativa que você está criando é o medo de não entregar contento tudo aquilo que você trabalhou. Aí a gente tem um ponto que a gente precisa olhar e cuidar, que é a autoconfiança. É como você se vê, é o que tem de expectativa. Essa expectativa é sua ou de quem está no seu entorno? Porque muitas vezes a gente estuda, prepara, sabe que tem condições de entregar, mas às vezes o entorno está esperando tanto da gente, tem uma expectativa tão alta e a gente tem medo de decepcionar. Viu só? Por isso que eu já falo, pega papel e caneta, que isso vai te trazendo clareza. A partir dessa consciência que eu tenho, o que eu vou fazer e quais as emoções vêm, escreve tudo isso aí, que aí a gente vai para o segundo passo. Isso vai te trazer clareza do que você precisa cuidar, do que é importante para você e, de repente, já vai até te dar um direcionamento. Às vezes, provas
seleção de trabalho, prova de vestibular, que agora a gente está chegando nisso, prova do Enem, às vezes a gente tem uma expectativa muito alta, mas a gente também é cobrado pelo nosso entorno. Se eu tenho consciência disso, e eu anotei isso, percebi, tá, o meu medo é realmente decepcionar a minha família, porque eles estão esperando que eu passe no vestibular e eu não sei se eu estou preparado o suficiente. Aí a gente vai para o outro passo, que é como eu vou comunicar isso comigo e com as pessoas do meu entorno. Quando a gente pode trabalhar isso de uma forma assertiva, comunicando o fato, o que aconteceu, qual é o sentimento que eu tenho, qual é a percepção que eu tenho, qual é a minha necessidade nisso tudo, que foi atendido ou não, e a gente pode fazer um pedido e colocar um limite junto. E isso também é aconselhável que a gente faça com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as pessoas mais jovens que estão sob a nossa orientação, a nossa tutela. Na autoridade a gente consegue ouvir o outro, ter essa escuta empática e pode ser que talvez você não tenha isso no seu ambiente de trabalho, na sua família, e isso pode se tornar um problema e você em algumas situações é mais difícil essa comunicação. Aí, de novo, a escrita. Recomendo, faça uma carta como se você estivesse falando com essa pessoa, colocando para fora todo esse medo, todo esse receio que você tem de desapontar, de como é importante para você também ter esse resultado. E assim você consegue dar eu falo esvaziar o balde um pouquinho. Se você tem possibilidade de passar por um processo terapêutico, isso vai ser fundamental para te ajudar a lidar, além dessa comunicação interna sua, desse medo de será que eu vou ser o suficiente para o outro, será que eu vou decepcionar quem está esperando alguma coisa de mim, você consegue trabalhar internamente, principalmente cuidando da autoestima e da sua autoconfiança. Ter bons amigos, bons relacionamentos, isso também pode te ajudar nesse momento, a parte da comunicação. E aí a gente vai para uma outra parte que é muito importante para você organizar a sua expectativa e, de repente, não ficar aí falando eu vou criar galinhas, não vou criar mais expectativa, que é ter constância nas suas ações. Quando a gente tem constância nas nossas ações e é coerente com os nossos valores, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, a gente tem uma meta clara, um objetivo claro, eu também vou saber o que eu vou precisar abrir mão. Aqui o exemplo que eu estou trazendo de um vestibular, quem está preparando para um vestibular, para uma prova da OAB, para um processo seletivo que vai te cobrar bastante, para um concurso público, você sabe que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez não vai conseguir participar dos almoços de domingo, talvez você vai ter que reorganizar a sua agenda e deixar de ter aqueles encontros com os amigos, a sua série preferida vai ter que ficar de lado. Isso traz uma organização para aquela expectativa que você tem. Você vai estar certa de que você se organizou e preparou para entregar o seu melhor. A constância coerente, ela é todo dia eu faço um pouquinho, todo dia eu organizo a minha agenda, eu tenho os meus blocos de estudo, o meu bloco de trabalho preparado para que eu entregue e que eu faça todo dia um pouco do que eu quero de resultado na minha vida. Isso vai trazer lá na frente, caso você não alcance, a certeza de que eu me preparei, eu me organizei, alguma coisa fugiu do meu controle. E essa palavra eu falo muito dela. A gente tem controle do que a gente está organizando, do que a gente está preparando, a gente tem controle do processo, como eu vou me portar no processo, mas eu não tenho controle do resultado. E muitas vezes, quando a gente fala do criar a expectativa, não cria expectativa, a gente está focando só no resultado. A gente deixa de olhar para esse processo, a gente deixa de ver como é importante todo dia ter essa constância alinhada, coerente, que a gente fala com os nossos valores, com as nossas áreas valorosas. A gente pode fazer tudo, mas nem tudo dá para fazer ao mesmo tempo. Para eu estar aqui gravando, agora neste momento, eu estou deixando de fazer outra coisa. Lei da física. Um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. E aí é nessa constância coerente que eu vou organizar
em que eu vou colocar o meu foco, qual a intensidade, por quanto tempo, para eu ter o resultado que eu quero. Depois de alinhado isso, é a minha condução consciente. A condução consciente é, eu vou observando dia a dia, sabe aquele acompanhar e ticar? Eu faço o meu planejamento, eu faço o meu cronograma e todo dia eu acompanho um pouquinho. O que eu fiz hoje? Eu cumpri. Ter muitas metas, ter muitas coisas para fazer num dia só é abrir brecha para o fracasso, é abrir brecha para você ficar insatisfeito, porque o nosso dia é finito, nós temos 24 horas. Então, dá um passo atrás, volta lá na constância coerente. Ali, depois que eu tenho clareza do que eu quero, depois que eu comunico isso de uma forma clara para mim e para o mundo e mantenho esse passo a passo, eu sei o que eu vou fazer, eu consigo ter uma condução mais clara, mais direcionada para onde eu quero ir. E nessa condução, eu dou o exemplo de eu saio de São Paulo para Brasília, a estrada é longa, o caminho é longo, eu preciso saber qual é a estrada que eu vou pegar, tem posto de gasolina, tem pausa para eu ir ao banheiro, e nessa condução consciente é isso. Às vezes o pneu fura, e vamos pegar o exemplo de quem está estudando para uma prova. Pode ser que você pegue uma gripe muito forte, você tinha organizado o seu cronograma de uma forma e pegou alguma gripe muito forte, precisou ficar acamado uns 2, 3 dias, alterou, você teve que fazer uma pausa, você teve que sair um pouco daquele planejado. E se a gente fica muito rígido nisso, se a gente não consegue ter uma flexibilidade para conduzir, mas também saber o momento que eu preciso parar porque eu estou me desgastando muito, o momento que eu preciso, não, eu já estudei muito essa disciplina, agora eu preciso reorganizar e rever o outro capítulo de outro conteúdo, eu vou acabar me perdendo, eu vou acabar ficando sem gasolina no meio do caminho e não vou conseguir chegar no meu objetivo. E pode ser que mesmo você, né, isso aconteceu recentemente aí com os voos, a ventania, tinha um profissional que estava no sul e precisava vir para São Paulo e acabou se atrasando. É frustrante, eu tenho um compromisso, eu peguei, me organizei, planejei, cuidei de tudo, mas aconteceu algo que foge do meu controle. E se eu tenho uma rigidez muito grande, não tenho um jogo de cintura, não tenho uma flexibilidade, isso vai ficar me corroendo, vai ficar me cobrando e eu não vou conseguir entregar o que eu preciso e vou ficar sofrendo pelo que eu não tinha controle. Não vou conseguir marcar uma data, não vou conseguir, se é um evento que é pago, devolver o dinheiro. No caso desse profissional, eu vi a nota dele, estava devolvendo dinheiro porque eles iam precisar rever a agenda para remarcar uma outra data. E isso faz parte da nossa vida. A gente cria a expectativa de que vai acontecer o evento no dia, mas pode ser que de fato não aconteça. E aí eu preciso ter inteligência emocional, planejamento profissional, no caso desse exemplo que eu estou dando, para eu conseguir fazer o que precisa ser feito, mesmo sabendo que a expectativa foi frustrada. Depois que eu estou nessa condução consciente, estou caminhando, porque é no caminhar que a gente vai encontrando os desafios. O planejamento é lindo, o papel aceita tudo, a expectativa aceita tudo, mas quando eu começo a caminhar, que eu vejo onde está o problema. Eu estou com um carro que consome mais, então eu vou precisar parar mais vezes, ou como no caso desse profissional, eu vou pegar o avião, eu tenho outro compromisso aqui onde eu moro, no sul, eu preciso fazer essa entrega em São Paulo, eu saindo daqui tal dia, tal hora, eu vou conseguir, e foi um pandemônio aí que cancelou todos os voos, foram cancelados e ele não conseguiu ir. Então, quando eu consigo me colocar em movimento, mesmo que sejam mínimos movimentos viáveis, aqui a gente está falando de um evento grande, de um profissional de renome, mas na sua vida, às vezes você se programa para alguma coisa que não consegue entregar, mas você está em movimento, fazendo no dia a dia o que você se planejou, e pode ter alguma coisa que precisa do que a gente chama de calibragem. A calibragem é esse ajuste fino, é esse profissional que precisou cancelar, precisou fazer uma nota pública, precisou ver com os organizadores, com os profissionais, os assessores dele, né, quem dá o suporte para ele, como que faria devolução do dinheiro, se marcaria para outro dia, como seria
toda essa organização, reorganização de um projeto que sim, foi frustrado neste momento. Esses ajustes finos, eles vão dizer se a gente está indo na direção adequada, se a gente vai conseguir chegar no prazo, se a gente vai conseguir fazer a entrega ou se realmente precisa adiar, precisa remarcar uma data, precisa refazer alguma coisa. Esse ajuste fino é que vai mostrando para a gente se a gente vai chegar na expectativa que a gente está aguardando. E por fim, eu falo da celebração, porque mesmo esse profissional não conseguindo entregar no dia, na hora, eu achei muito bacana a forma que ele colocou na internet, como ele falou com os profissionais, porque era um curso para profissionais de uma determinada área, como ele fez a devolução, como se organizou, e a gente precisa celebrar essas coisas também, os pequenos passos que a gente dá e consegue alcançar, mas também como a gente consegue gerenciar e responder de forma bacana, com responsabilidade, quando a nossa expectativa é frustrada. Essa é a diferença de criar expectativa, conseguir alcançar, celebrar com a vitória, ou não conseguir, ter alguma dificuldade, mas responder com responsabilidade. E isso aí faz total diferença. Por isso eu sou contra totalmente dessa história de não crie expectativa, crie porcos, crie galinhas. Quem não cria expectativa está virando um robô, está se automatizando, está entrando numa roda dos ratos que o pessoal fala, de ficar só naquele movimento que vamos, entrega, entrega, entrega e para de respirar. Não sente o coração bater, não sente a vida acontecendo e os ajustes que a gente precisa fazer, porque a vida é uma dança. A vida é como são as ondas do mar, elas vão e vêm, elas podem aumentar o fluxo, elas podem diminuir, a maré sobe, a maré baixa e a nossa vida também segue esse fluxo. Então, se você, como eu, acredita que a gente tem sim que criar expectativas, eu sempre crio, mas com organização, porque expectativa sem organização é ilusão. Não criar expectativa é automação e a gente deixa a nossa humanidade de lado. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aqui, deixa, eu cheguei até aqui, Fê, já estou criando as melhores expectativas para a minha vida e já se inscreve no canal. Aqui embaixo nos comentários fixados, eu vou deixar informações sobre o meu trabalho, cursos, o que eu faço e que de repente converse aí com você também. Aquele beijo e a gente se vê na próxima. Criando expectativa, com certeza.